eficiência reprodutiva é um ponto-chave para o sucesso da pecuária de corte, pois trabalhamos com uma espécie de período longo de gestação e que produz apenas um descendente por reprodução. Assim, estamos sempre em busca de bons índices produtivos, para produzir um maior número de bezerros ao ano e trazer sucesso à atividade. Independente dos parâmetros medidos e avaliados, buscamos sempre eficiência reprodutiva para trazer viabilidade econômica para a atividade da pecuária de corte. Para isso, é imprescindível alguns pontos básicos, tanto na escolha dos machos e das fêmeas que serão acasalados e produzirão seus descendentes. Para uma cria eficiente, precisamos ter vacas com boa adaptabilidade ao ambiente em que serão produzidas, com boa fertilidade, boa habilidade materna, ou seja, quantos bezerros ela produzirá ao longo da sua vida produtiva. Além disso, nos últimos anos, o tamanho das fêmeas tem sido levado muito em consideração na avaliação do processo de cria, ou do ciclo completo. Porque, nos últimos anos, o peso das vacas e o tamanho adulto têm sido levado em consideração dentro e fora dos programas de melhoramento genético. Isso aconteceu porque, devido à seleção para ganho de peso e peso em idades mais jovens, o peso adulto acabou se tornando maior aí nos animais de produção de corte. Então, é preciso atenção devido à qualidade e quantidade de pastagem ofertada a esses animais. Para a eficiência reprodutiva, precisamos buscar a produção de um bezerro por vaca ano. Então, para isso, nós temos que selecionar bem tanto as mães quanto os pais desses animais, pensando que esses animais, os machos, os bezerros, serão a produção do gado de corte para a produção de carne e as fêmeas serão as fêmeas de reposição do plantel. Afinal, o que determina o lucro do negócio é eu saber quantos animais serão comercializados para o abate e quantas fêmeas eu vou ter à disposição para a reposição do plantel. Então, com isso, tem que se avaliar também quantas fêmeas eu vou conseguir descartar por problemas de produção, de desempenho, ou problemas reprodutivos ou de ambiente que elas tiveram ao longo do ano anterior. A eficiência reprodutiva de um rebanho, ela é muito mais ligada a efeitos do ambiente, como a nutrição, a sanidade e os manejos corretos desses animais, do que a genética, porque características ligadas à reprodução normalmente são de baixa herdabilidade, ou seja, elas são de difícil transmissão para os seus descendentes. Assim, para se garantir bons números na reprodução, é preciso conhecer e avaliar corretamente tanto as fêmeas quanto os machos que serão utilizados na reprodução. Então, deve-se avaliar tanto fisicamente quanto o desempenho desses animais. Por isso, é muito importante a coleta dos dados dos machos e das fêmeas na fazenda. O passo seguinte é estabelecer uma estação de monta adequada para a sua condição na fazenda. 2 pontos importantes são considerados para a organização das estações de monta. O primeiro ponto é a época do ano, pois as fêmeas devem apresentar uma boa condição de score corporal, ou seja, elas não podem estar subnutridas e nem com excesso de peso, pois assim, devido aos hormônios e à fisiologia do animal, pode acontecer algum problema reprodutivo. Por isso, a época do ano a ser escolhida deve trazer uma boa pastagem em quantidade e qualidade, para que os animais estejam com o score em dia. Ainda pensando na época do ano a reproduzir os animais, deve-se ter atenção também a quando esses bezerros vão nascer, pois ter o nascimento dos bezerros concentrados em épocas de muita chuva pode trazer problemas no manejo desses animais recém-nascidos. O segundo ponto de atenção é a duração da estação de monta. Interessante seria que quanto mais curto esse período, melhor. Porém, devemos ter atenção a 2 pontos: o score de condição corporal dessas fêmeas e também o número de vacas a serem reproduzidas. Sobre os métodos reprodutivos utilizados na pecuária de corte, hoje eu vou destacar 2, a monta natural e a inseminação artificial. Na monta natural, caso o produtor não tenha ainda definida uma estação de monta, é necessário ter um pouco de cuidado e atenção na hora de colocar o período de estação de monta. Ou seja, não se pode colocar já os animais em 3 meses para se reproduzirem. Isso porque a mudança fisiológica deve ser gradativa dentro do rebanho. Então, se você não tem uma estação de monta definida, o primeiro passo é tornar a estação de monta ali definida em 6 meses. Isso pode acontecer de outubro a março, para que você não tenha uma perda muito grande no número de bezerros produzidos. No segundo ano, a estação de monta ela pode ser um pouco mais reduzida, em 4 meses, de novembro a fevereiro, para começar um ajuste aí de encurtamento desse período da estação de monta. No terceiro ano, aí sim você pode ajustar essa estação de monta por cerca de 3 meses. Pode ser de novembro a janeiro
ou de dezembro a fevereiro, dependendo da situação aí da qualidade das suas pastagens. A partir da estação de monta estabelecida, é importante contar com o auxílio de um técnico, no caso um médico veterinário, para fazer a avaliação dos seus touros, tanto o exame andrológico quanto o exame físico, para ver se o animal consegue saltar nas fêmeas, se não tem nenhuma avaria ali de ambiente, né? O animal pode ter se machucado, sofrido algum acidente, e isso pode causar aí algum prejuízo no seu manejo reprodutivo. E nas fêmeas da mesma forma. Então, avaliar se as fêmeas estão ali, além do score corporal, né, estão com a sua integridade física em dia, para também conseguirem produzir aí o bezerro com qualidade. Precisamos lembrar que um touro deixa muito mais descendentes na fazenda do que uma vaca. Afinal, ele consegue montar aí por estação de monta de 30 a 40 fêmeas, e já uma vaca, ao longo de sua vida produtiva, vai conseguir produzir em média 6 bezerros. A pressão de seleção usada nos touros, por consequência deles produzirem tantos descendentes, deve ser um ponto de atenção. Por quê? Eles, além de produzirem os machos que vão produzir a carne, né, os animais para o abate, eles também vão produzir as fêmeas que serão destinadas à reposição do rebanho. A relação touro-vaca, ela vai depender muito da qualidade dos seus animais e da qualidade do ambiente onde eles estarão. Veja, se a gente aumentar essa relação, ou seja, um número maior de vacas expostas a um mesmo touro, nós conseguimos diminuir os custos de produção na reposição dos touros. Porém, alguns fatores-chave para isso são aonde esses animais vão estar distribuídos para a reprodução, ou seja, o relevo, a qualidade de pastagem e outras questões do ambiente, a condição nutricional desses animais, tanto os machos quanto as fêmeas, afinal o touro também se desgasta bastante montando, né, nas vacas durante esse período, e também a raça desse animal e a duração da estação de monta. Então lembre-se, quanto menor, né, menor o tempo ali para esses animais se reproduzirem. Outra técnica reprodutiva que tem crescido muito o uso na pecuária de corte no Brasil é a inseminação artificial. A Asbia determinou que 22% do rebanho foi inseminado em 2020. Dentre as vantagens da utilização da inseminação artificial estão o melhoramento genético rápido e eficiente, afinal, ao longo das gerações você vai acumulando essas melhorias, a genética ela é permanente, possibilita o cruzamento entre raças, permitindo o aproveitamento da complementariedade entre as melhores características de uma raça e de outra. Um exemplo disso muito utilizado são as fêmeas Nelore cruzadas, né, inseminadas com doses de sêmen da raça Angus, touros Angus, então produzindo animais de rusticidade e adaptabilidade ao ambiente, mas que também produzem aí um produto final de qualidade. Permite também o uso de touros provados como superiores, ou seja, aqueles animais avaliados geneticamente nos programas de melhoramento genético do Brasil. Outro ponto importante é que com o uso da inseminação, evita-se as doenças transmissíveis através de monta natural entre os animais. Através da inseminação, também é possível se utilizar as doses de sêmen de touros que não possam, por algum motivo de ambiente, condição física, montar nas fêmeas ou até mesmo de algum animal que já morreu. Então é possível guardar essas doses de sêmen e utilizá-las quando for necessário. Por fim, através da inseminação artificial é possível também manter uma padronização do rebanho, facilitando a organização dos lotes a serem comercializados. Então, para isso é importante ter bastante o controle dos dados desses animais, para depois avaliar também o desempenho dos lotes. No caso da inseminação artificial em tempo fixo, algumas vantagens também podem ser observadas. A eliminação da observação do cio constante, afinal você vai colocar um protocolo para induzir o cio nessas fêmeas. Possibilita também a programação das inseminações em um determinado espaço de tempo. E por último, também concentra a mão de obra, já que você vai fazer ali em um dia ou dois, dependendo, lógico, da quantidade de animais a serem inseminados, mas você vai ter essa concentração aí da mão de obra na sua fazenda. Com o uso dessa tecnologia, tem-se observado um ótimo custo-benefício, pois cerca de 1 a 2% do custo de produção são referentes a essa tecnologia reprodutiva no rebanho. Com o uso adequado de animais superiores, é possível então aumentar a produtividade do rebanho e ainda também reduzir os custos, aliando precocidade, fertilidade, eficiência reprodutiva, produtiva e alimentar e também resistência a doenças. Como conclusão, a estação de monta é um processo que pode trazer muitos benefícios para sua fazenda, seja na organização dos manejos, na uniformização dos lotes produzidos, nas taxas de prenhez e de desmame e também na utilização do touro, afinal ele vai ter um descanso por não estar trabalhando o ano todo cobrindo as fêmeas.
Já sobre o manejo reprodutivo adotado na sua fazenda, independente de ser uma monta natural ou inseminação artificial, a qualidade dos animais que vão ser reproduzidos é determinante para observar a eficiência do rebanho. Então, sempre anote as informações até para que seja possível você avaliar a eficiência reprodutiva desses animais e construir aí os próximos passos para a correta gestão de sua fazenda. Meu nome é Juliana, eu sou zootecnista e faço parte do time de sucesso do cliente da Jetball. Até breve!